E aí, turma? Hoje a nossa aula volta a ser a coesão textual. Nessa aula, a gente vai especificar o emprego dos pronomes relativos e também vamos falar sobre os erros que muitas pessoas cometem ao utilizar esses pronomes na produção do seu texto. Então, para iniciarmos, nós vamos aqui mostrar alguns exemplos de pronomes relativos. Vejamos aqui. Sonhei com uma casa, a casa era bonita. Quando você escreve sonhei com uma casa que era bonita, você está usando o pronome relativo, que é justamente esta palavrinha que aparece aqui após um substantivo. Qual é a finalidade de usarmos esse tipo de classe gramatical? Evitar a repetição de determinadas palavras. Quando você emprega um pronome relativo, você junta duas orações simples em um período composto, ao mesmo tempo em que você está empregando a coesão, porque a palavra que se refere à palavra que foi anteriormente citada. No caso aqui, a palavra casa. Veja o exemplo de baixo. Eu discuti com uma pessoa. A pessoa era maluca. Quando você diz a pessoa com quem discuti era maluca, você pegou duas frases isoladas. Olha só, eu discuti com uma pessoa, oração simples. A pessoa era maluca, oração simples. Você junta as duas orações e emprega esse pronome relativo para evitar a repetição desta palavra aqui, ó. Observe que a palavra pessoa passa a ser substituída pelo pronome relativo quem. Nós usamos a palavra que para se referir a coisas, nós usamos a palavra quem para se referir a pessoas. É a partir disso que nós conceituamos os pronomes relativos, ao dizermos que os pronomes relativos se referem àqueles que normalmente refere-se a um termo anterior, que é o seu antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Então é aquilo que nós falamos. Ao empregar pronomes relativos, a gente evita estar repetindo a palavra, uma determinada palavra, que no caso é um substantivo, e também evitamos estar escrevendo muitas orações simples. Tá? A ideia é você juntar tudo dentro de um período composto. Olhe novamente aqui, gostei do livro que você me emprestou. Ao invés de eu dizer eu gostei do livro, foi o livro que você me emprestou. Então você junta, emprega o que para se referir à palavra livro. Gostei do livro. O livro que você me emprestou. Então, para evitar essa repetição de o livro, você coloca o que. A casa onde moro fica na rua deserta. Onde também é um pronome relativo que também pode substituir a expressão em que. A casa em que moro fica numa rua deserta. Nós temos agora trechos de redação onde observamos o emprego desse pronome relativo. Então vejamos aqui. Muitos animais estão nas ruas e esses animais poderiam ser adotados se as pessoas tivessem consciência que podem fazer mais por eles. Nesse trecho aqui, vocês começam a perceber qual a importância de se usar a palavra que, ou quem, ou qual, ou onde, ou até cujo. Qual a importância de se usar esses pronomes para tornar o texto conciso e para você empregar a referenciação por meio dos pronomes de uma forma correta. Então veja que a palavra animais se repete. Muitos animais estão nas ruas e esses animais, então tira essa repetição. Muitos animais que estão nas ruas poderiam ser adotados se as pessoas tivessem consciência de que podem fazer mais por eles. Então a construção embaixo traz o pronome relativo que se refere aos animais, evitando assim construções desse tipo, em que você tem uma oração simples, uma conjunção aditiva e a outra oração começando pelo mesmo sujeito da anterior. Para evitar esse tipo de construção, você emprega o pronome relativo que, certo? Nós vamos ver agora nesses três exemplos aqui, novamente,
construções de uma redação em que será possível nós percebermos como vão ficar cada uma delas empregando o pronome que. Vejamos aqui o primeiro trecho, que é o trecho do aluno, redação de aluno. O problema da educação de hoje é que tem muitos jogos eletrônicos e esses jogos têm tirado a paciência dos pais por causa dos filhos. Eles jogam o dia inteiro e não querem saber de estudar e nem ligam para a bronca dos pais. E eles devem satisfação a eles, porque os pais sempre querem o melhor para os filhos. Então, a gente sempre chama a atenção para a riqueza de informação tradicionalmente argumentativa que a gente encontra nas redações. Ninguém pode dizer que esse trecho aqui não é uma dissertação interessante, não é uma dissertação que não tem ideias boas, né? A questão é apenas a construção. Então vejam aqui uma das sugestões. O problema na educação de hoje é que existem muitos jogos eletrônicos que têm tirado, olha o que aqui, para se referir aos jogos eletrônicos, que têm tirado a paciência dos pais por causa dos filhos. Eles jogam o dia inteiro, eles aqui não causam uma ambiguidade, porque a gente sabe que quem está jogando são os filhos, né? Eles jogam o dia inteiro e não querem saber de estudar, nem ligam para a bronca daqueles, né? Daqueles é uma referência aos pais. A quem deve satisfação? Olha o pronome quem, referindo-se aos pais, né? A expressão daqueles. A quem deve satisfação? Os filhos devem satisfação aos pais. Então, os pais a quem deve satisfação. Já que, agora sim é que eu usei a palavra, os pais lhes querem sempre o melhor. Então, você observa o que para se referir a jogos eletrônicos. Você vê o pronome relativo quem para se referir aos pais. Comparem com o primeiro trecho, onde nós dizíamos... E esses jogos, olha só, novamente o e esses jogos para se referir a uma expressão que foi mencionada há 3 palavras anteriormente. E aqui nós temos novamente, olha só, joga o dia inteiro, não quer saber de estudar, nem liga para a bronca dos pais. E eles, olha só, devem satisfação a eles. E eles devem satisfação a eles. Olha como ficou estranho essa construção, porque tem a palavra eles 2 vezes. E você não sabe mais se é pai ou se é aluno. Então, o emprego do pronome resume isso aí. Outra sugestão de produção. O problema na educação de hoje é que existem muitos jogos eletrônicos. Esse meio interativo tem tirado a paciência dos pais por causa dos filhos, vírgula, que jogam o dia, cadê o mouse? Que jogam o dia inteiro e não querem saber de estudar, nem ligam para a bronca daqueles. A quem deve satisfação? Já que os pais lhes querem sempre o melhor. Nós observamos que agora o que foi colocado depois da palavra filhos, né? Nessa construção anterior nós tínhamos o eles. E nós colocamos ainda o a quem, repetindo o que estava aqui, para fazer essa construção, tá? Se você quisesse juntar essa segunda com a terceira, ou seja, colocar essa palavrinha que bem aqui, depois de jogos eletrônicos, né? Muitos jogos eletrônicos que têm tirado a paciência, você teria um que, 2 ques e um quem numa mesma oração. Então é importante também que ao fazer essa inserção do pronome relativo, você perceba se não está colocando em demasia. Por isso que nós fizemos a sugestão 1 e a sugestão 2, né? O que foi empregado aqui já é a mesma palavra, mas foi empregado com outra função em outro momento no trecho 2, certo? Pois bem, voltemos aqui agora, nós vamos falar sobre erros comuns do pronome relativo. Hoje, nessa aula, nós vamos mencionar esses erros, vamos apontar a correção. Na próxima aula, a gente vai ensinar como se emprega cada um. Ok? Então, vejamos aqui, nós temos aí, como vocês reparam, 6 trechos, certo? Sobre o emprego desse pronome. E nós vamos ver o seguinte. Primeiro, o Brasil tem muitas riquezas que não sabe valorizar. 2. Os livros não são distribuídos para os alunos que ficam sem estudar. 3. A razão que a educação não funciona é porque os professores mal remunerados precisam trabalhar dobrado e não conseguem dar atenção a todo mundo. 4. O país que vivemos tem a maior reserva florestal do mundo. 5.
O ar que precisamos para viver vem das florestas que o homem deve respeito e muito zelo. Então, vejo aqui novamente as orações. As 5 apresentam erros. Foram inseridos os pronomes relativos. Mas essa inserção causou uma certa dificuldade de colocação, porque não é só inserir o pronome, é saber inserir da forma corretamente, não esquecendo a importância da regência. Então nós vamos ver agora, olha só a primeira frase. O Brasil tem muitas riquezas que não sabe valorizar. O Brasil tem muitas riquezas as quais não sabe valorizar. Vejam só que nós trocamos o que pelo as quais. Porque se você tivesse mantido esse que, o Brasil tem muitas riquezas que não sabe valorizar. Esse pronome que aqui pode estar se referindo a riquezas, mas quem não sabe valorizar, o que se refere ao Brasil, né? O Brasil tem muitas riquezas que o Brasil não sabe valorizar. Ou melhor, vamos fazer aqui uma correção. A colocação do que ou do as quais nessa oração aqui, o Brasil tem muitas riquezas e essas riquezas, ele, o Brasil, não sabe valorizar, né? Então, na verdade, o que falta é o pronome ele aqui, para deixar bem claro essa colocação com que. Como não tem o pronome ele, está oculto, as quais evita qualquer má interpretação. Veja que na frase 2, os livros não são distribuídos para os alunos que ficam sem estudar. Para evitar uma ambiguidade, os livros não são distribuídos para os alunos, vírgula, que ficam sem estudar, o que aqui indica uma consequência disso. Na frase 3, a razão que a educação não funciona é porque os professores mal remunerados, etc. A razão pela qual a educação não funciona. Nós tiramos o que e substituímos pelo pronome relativo seguido pela expressão pela qual. No 4, o país que vivemos tem a maior reserva florestal do mundo. Não, o país em que vivemos tem a maior reserva florestal do mundo. A 5, o ar que precisamos para viver vem das florestas que o homem deve respeito e muito zelo. Não, o ar que respiramos para viver vem das florestas às quais o homem deve respeito e muito zelo. Então, nessa aula aqui, nós mostramos a importância do pronome relativo na construção dos períodos, na construção das orações, ao mesmo tempo que você emprega a concisão, e nós mostramos também que não é apenas o emprego do pronome relativo, mas a sua escrita corretamente de acordo com a regência, de acordo com o que pede a frase. Na próxima aula, a gente vai aprender a empregar esses pronomes relativos na produção de texto, ok? Então, por hoje, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido algo mais a respeito desses pronomes. E até a próxima.